Boa tarde a todos, bom dia para os nossos convidados brasileiros. Bem-vindos à nossa primeira edição do Quick Talks aqui da QuickJust. Esse é um canal dedicado a vocês, profissionais da área de compliance e DPOs dedicados, encarregados de proteção de dados. Hoje a gente vai estar partilhando insights, boas práticas e também tentando dar resposta aos nossos principais desafios aí a nível internacional em termos de compliance. Meu nome é Maria, eu sou diretora de operações da QuickJust Brasil, também responsável pela gestão de parcerias estratégicas na Europa e na América do Sul a nível de proteção de dados, e trago para vocês hoje uma conversa super interessante em termos de gestão do risco aplicado à proteção de dados com um dos nossos principais parceiros estratégicos, a Axians, aqui muito bem representado pelo Miguel Gonçalves. Para quem não conhece aqui o enquadramento, não conhece a QuickJust, nós somos uma multinacional portuguesa com 32 anos de experiência em inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento de software. Nós somos uma das primeiras organizações a desenvolver a nível europeu um Data Protection Management System, o que é conhecido pelos nossos clientes como RP da conformidade, para dar resposta aos ditames da lei e também fazer automação a nível de gestão da conformidade e gestão de risco, para acelerar também um pouquinho o programa da proteção de dados dentro de casa. E essa ferramenta tem por base o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, e nós utilizamos isso de base desde 2016. Também algumas das principais recomendações das nossas autoridades europeias, a CNPD portuguesa, a ICO e a CNIL, e também já abarca também alguns ditames específicos da nossa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que entrou em vigor agora em setembro desse ano. A QuickJust também conta com mais de 20 anos de experiência a nível de desenvolvimento de ferramentas RegTech, né, e automação aplicada à área de compliance. E a gente tem uma série de projetos de sucesso, principalmente com o segmento financeiro, que é aquele que a gestão de risco é aquela bastante mais, o grau de complexidade é bastante maior, falando com projetos como o BBVA, o Banco ING, o BNP Paribas, e mesmo o Banco do Brasil, que é nosso cliente aqui em Portugal há mais de 10 anos. Então, falando sobre o tema propriamente dito, né, é um tema que está na agenda de todo mundo. Proteção de dados, a gente já está um pouquinho cansado de falar sobre o tema da proteção de dados, mas é de fato uma dor que a gente sente no mercado. E é principalmente uma dor de cabeça para muitos dos nossos profissionais, principalmente os profissionais da área que fazem a gestão do risco no âmbito da proteção de dados. Né? A gente sabe que o nosso cenário regulatório a nível internacional é cada vez mais complexo, é cada vez mais exigente. A gente, aqui na Europa, já está habituado a trabalhar com o mercado já bastante regulado, mas a gente vê que isso é uma tendência internacional que veio para ficar. E isso significa que a gente está trabalhando numa arena de constante mudança, né? É um ambiente bastante desafiante de melhoria contínua e de resposta a novos ditames que tendem cada vez a ser mais complexos, né? E para o pessoal que está aí, né, independentemente dos segmentos que vocês trabalham, vocês sabem que é exigido um grande esforço para vocês a nível de atualização e adaptação a todos esses novos ditames de mercado, né? E a proteção de dados não veio facilitar esse processo, sem dúvida. É um esforço ainda bastante mais exigente, não é? Então, o nosso compromisso hoje é passar para vocês, profissionais que estão aí desse lado, nossos participantes, boas práticas, insights, dicas e ferramentas que te ajudem nesse desafio, que te tornem a vocês, profissionais, e as equipes de vocês mais eficientes e também capazes de dar resposta aos novos ditames, sem que para isso eu tenha que perder noite, né? Nesse caso, não no escritório, para quem está em teletrabalho, mas sem perder a cabeça, acima de tudo, né? Também anunciando que a gente, no final da nossa apresentação, a gente vai fazer um announcement oficial com o QuickJust Axians, por isso fiquem até o final do evento para descobrirem o que é que vem por aí. Mas também aproveitando aqui para fazer a apresentação oficial ao meu amigo Miguel Gonçalves, que vem aqui em representação da Axians, nossos parceiros estratégicos. O Miguel foi a escolha perfeita para a nossa conversa de hoje, porque é, de fato, um especialista no tema, é um profissional com mais de 20 anos de experiência em consultoria na área de TI, implementação de soluções para grandes clientes a nível de sistemas de informação, e também é um especialista em transformação digital, né, em governação, segurança da informação e privacidade, e tem dedicado os últimos anos aí da carreira em temas relacionados com a cibersegurança. De fato, a cibersegurança é um tema que o Miguel domina bastante e que ele vai estar partilhando hoje
uma série de insights e dicas. E apresentando a Axians, para quem não conhece, a Axians, como eu falei para vocês, é uma parceira estratégica da QuidJet para proteção de dados a nível internacional. É a marca do grupo Vinci Energies, que é dedicada às tecnologias de informação e comunicação e ao desafio da transformação digital a nível internacional. A Axians está presente em 22 países e conta com a volta de 10 mil colaboradores e trabalha maioritariamente com metodologias bastante inovadoras, de innovation design, que respondem a essas necessidades, né? E também com o desenvolvimento de soluções diferenciadas, onde o pilar da cibersegurança é uma prioridade. Antes da gente continuar, só partilhar com vocês algumas regrinhas de participação. Eu gostaria de pedir para vocês para usarem o nosso chat. Se vocês conseguirem ver aí na telinha de vocês, vocês têm o chat. Vocês podem lançar essas perguntas no chat. Essas perguntas depois vão ser lançadas aqui para o nosso lado e a gente vai poder estar validando com vocês principais dúvidas que vocês queiram que a gente responda. No final da nossa sessão, a gente vai ter um Q&A aqui com o Miguel. Provavelmente a gente vai estar bombardeando o Miguel com uma série de questões. Mas o objetivo aqui é que vocês usem o chat para partilharem qualquer dúvidas que vocês possam ter, ou até mesmo partilhar inputs que vocês consideram relevantes aqui para a nossa conversa. Vocês também podem usar o chat para se apresentarem a entidade que vocês estão representando aqui hoje e é para a gente também enriquecer aqui a nossa network. E peço também a vocês, não sei se vocês esqueceram, porque isso é um café virtual, a gente trouxe aqui o nosso cafezinho, fiquem à vontade, a conversa vai ser bastante informal, é esse o objetivo. Então, por favor, usem o chat, usem e abusem do nosso chat para levantar questões. Bom, Miguel, vamos começar então aqui a nossa ronda de perguntas e respostas. Para começar a nossa conversa, quais são, e fazendo aqui o enquadramento, né? Quais são para você os principais desafios aí dos nossos profissionais da área de compliance quando a gente fala de gestão de risco a nível da proteção de dados, né? Eu sei que a gente entende que a gestão de risco é, sem dúvida, um pilar da proteção de dados e uma das principais ferramentas para uma gestão de proteção de dados eficaz, não é? Mas isso, ao mesmo tempo, né, põe a gestão de risco e a área de compliance no central stage, né, de toda essa questão, e acarreta uma série de responsabilidades aí para as nossas equipes. Então, na tua perspectiva, quais são os principais desafios da vertente de gestão de risco a nível da proteção de dados? Bom, antes de mais e antes de responder à tua pergunta, eu queria agradecer imenso à QuidJet pelo convite. É efetivamente um prazer muito grande estar aqui presente. Portanto, em meu nome e em nome da Axian, um agradecimento especial e um agradecimento naturalmente a ti, Maria, pelo convite. É de facto um prazer poder estar aqui a falar sobre um tema que é apaixonante para todos nós e de facto é um prazer imenso poder discutir e evangelizar estas temáticas. Bom, passando à tua questão. O tema de gestão de risco é um tema que muitas vezes, ou pelo menos nos últimos anos, estava muito direcionado e focado em determinados nichos. Bom, como é sabido, as empresas que viviam da gestão de risco, e desde sempre viveram da gestão de risco, são, por exemplo, as seguradoras. Seguradoras que, essencialmente, produzem negócio em função da gestão dos riscos. Da gestão dos riscos das apólices dos seus clientes e, de facto, vivem dessa gestão de risco. Algumas indústrias, por exemplo, a indústria automóvel sempre adotou uma abordagem muito risk approach. Portanto, existia nas suas linhas de montagem, muito valor e esse valor e a eliminação desse valor, a perda desse valor, resultante de anomalias no fabrico e nas linhas de montagem, significaria e traduzia em perdas grandes financeiras. Portanto, a abordagem de gestão de risco para estas indústrias sempre foi uma constante. Agora, o que é que tem acontecido nos últimos tempos? As empresas tradicionais, que nos últimos 10, 15, 20 anos começaram de uma forma gradual, demasiado lenta, a adotar e a preconizar uma transformação digital, colocaram sempre o tema da gestão de risco como um tema acessório. Ou seja, eu diria que uma empresa
que produzisse, por exemplo, mobiliário, no máximo consideraria o risco associado à ausência de matéria-prima. Mas, à partida, este seria sempre um tema colocado como um tema secundário. Okay? Portanto, o tema da gestão do risco do próprio negócio sempre foi algo, naturalmente, que fazia parte da equação do próprio negócio, a escolha de onde montaria uma fábrica, a escolha de que tipo de empresa trataria da logística, portanto, mas sempre foi algo que estava muito associado ao negócio core, mas que era secundário, ou seja, seria só importante numa fase de análise do próprio negócio. Bom, a questão é que cada vez mais as empresas foram efetuando esta transformação digital e o tema da gestão do risco começou a estar associado não só ao negócio core das empresas, mas às estruturas e às infraestruturas que suportavam todo esse negócio core. E cada vez mais as estruturas e as infraestruturas, porque há muitas empresas que vivem só no mundo virtual, são baseadas em sistemas de informação e em tecnologia. O que significa que a gestão do risco no contexto de sistemas de informação, e quando falamos em sistema de informação não falamos em tecnologia, falamos em pessoas, falamos em processos e falamos em tecnologia, começou a tomar em consideração o tema da gestão do risco. Bom, o que é que tem acontecido nos últimos anos? Nos últimos anos, isto que eu vou dizer é common sense, já está mais do que abordado. De facto, os dados são o novo petróleo, é mais do que sabido. Cada vez mais, e agora até fruto deste confinamento que todo o mundo está sujeito, inevitavelmente os canais digitais são os canais premium, portanto as organizações começam cada vez mais a utilizar os canais digitais como os canais principais para comunicar, para se reinventarem e eventualmente também para começarem a fazer outros tipos de negócios. O que acontece é que os dados e a informação começaram a estar sujeitos a uma série de problemas que até já existiam, porque o tema da cibersegurança não é novo, mas que de alguma forma começaram a ganhar uma dimensão maior, porque passaram a estar mais pessoas online, passaram a estar mais pessoas a consumir online e o público-alvo sujeito a ataques passou a ser muito maior. Portanto, o que significa que o tema da gestão do risco na vertente dos dados e da informação, mesmo que não sejam core da organização, portanto, a tal informação que vende mobiliário e que tomava em consideração o risco na perspectiva da escolha da geografia ou da zona geográfica onde ia montar a fábrica, ou a empresa de logística que eventualmente tivesse uma maior acessibilidade ao seu armazém, agora passa também a considerar o risco dos sistemas que estão online e que potenciam o seu negócio. Portanto, a questão da gestão do risco passou a ter uma dimensão muito grande a partir do momento em que a informação passou a estar online. Foi potenciado com o tema da proteção de dados e da Lei Geral de Proteção de Dados, porque efetivamente, a nível regulatório, na Europa passou a existir uma série de obrigações que até já existiam, porque em Portugal existia a Lei 95, que de alguma forma já dava nota das obrigações que as organizações tinham. Mas, de facto, por variedíssimos motivos, essencialmente porque não tinha o peso das coimas, ou tinha coimas, mas não tinha o peso que atualmente tem na Europa, não era, de facto, levado a sério. É mesmo isso, levado a sério. Bom, e o tema do Regulamento Geral de Proteção de Dados fez com que, de alguma forma, a gestão do risco, lá está, a gestão do risco que as empresas começassem a ter que efetuar sobre os seus dados pessoais, que em muitos casos são informação da organização e são o core do negócio. O exemplo clássico é um hospital vive essencialmente dos seus clientes, ou dos seus utentes, como quisermos chamar, utentes esses que disponibilizam os seus dados pessoais, porque no fundo os dados pessoais são o core dos serviços prestados pelo hospital, e portanto os dados pessoais neste caso específico são claramente a informação de negócio do hospital. Portanto, em muitos dos casos, não só os dados pessoais
passaram ainda a ser mais considerados os dados core da organização e a informação de negócio. Em outros casos, a informação de negócio começou a diluir-se com os dados pessoais. Aliás, isso é algo muito comum, já é muito difícil desassociar os dados de negócio com os dados pessoais, porque inevitavelmente numa fatura há um dado pessoal ou num contacto de uma organização onde será feito um novo negócio, há naturalmente um dado pessoal. Portanto, isso é inevitável que esse merge exista agora e exista para sempre e cada vez mais. Bom, e é um bocadinho neste contexto que, após o tema da pandemia, porque de repente, eu diria que em Portugal isto é dito por imensa gente, não é? Portanto, aliás, há um estudo muito recente que mostra alguns valores, um estudo da IDC, que efetivamente houve uma transformação digital em 2, 3 meses que ultrapassou os últimos 10 anos. Portanto, na verdade, houve muita gente que de repente teve que... basicamente é isso, muita gente que de repente teve que ir para casa trabalhar. E as organizações que até à data não tinham disponibilizado condições, tiveram que de um dia para o outro disponibilizar essas condições. Pelo que sei, naturalmente, e pelo que tenho falado, aconteceu isto um pouco por toda a Europa, em alguns países mais do que outros, mas a verdade é que este tema da pandemia, aliado ao tema dos cuidados que as organizações já estavam a ter desde pelo menos 2018, fruto do regulamento, trouxe à baila o tema da gestão de risco. Porque, efetivamente, as organizações começaram a ter que efetuar uma gestão de risco. E já agora, o tema da gestão de risco está também muito associado a um tema muito interessante, porque muitas vezes, e nos últimos tempos, falamos muito sobre a gestão de risco, falamos muito sobre o tema da proteção de dados, falamos muito em termos que ir para casa de um dia para o outro, mas muitas vezes esquecemos que muitas dessas organizações nem tinham um plano de continuidade de negócio. Ou seja, o Business Continuity Planning, o chamado BCP, que tem por base uma ISO, que é a ISO 22301, e que na prática usa também muitos dos princípios da gestão de risco, não existia, em muitas organizações não existiam. E estamos a falar em algumas com um peso muito grande e com uma dimensão muito grande a nível nacional. Ou existia de forma ad hoc. E, efetivamente, as organizações tiveram que se reinventar e tiveram que, de um dia para o outro, criar os tais planos de continuidade, pondo em causa um bocadinho a lógica do plano de continuidade, que tem que ser feito antes e não depois. Portanto, eu diria que a tua primeira pergunta é super pertinente e, de alguma forma, a mensagem que eu queria passar, respondendo a essa questão, de uma forma clara, está claramente na ordem do dia o tema da gestão de risco. Há muito trabalho a ser feito. Começou a ser feito muito recentemente. Começou a ser visto e encarado com uma seriedade e com uma preocupação que não era antigamente, porque era visto como algo secundário, algo anexo ao core da organização, mas de facto, e de repente as organizações vivem no mundo virtual, neste momento. E portanto, este tema da gestão de risco começou de facto a ser um tema core para qualquer organização e está em cima da mesa em muitas delas para 2021. A gente tem sentido, e acho que isso é um ponto extremamente importante, Miguel, a gente tem sentido exatamente a mesma questão. Como a gente é uma empresa de tecnologia, né, a gente trabalha em transformar alguns negócios em negócios tecnológicos. E o que a gente tem sentido é que todo mundo que está dando esse salto, ou que já deu esse salto de alguma forma, tem a parte de gestão de risco intrinsecamente ligada. E é uma gestão de risco estratégica, não é uma gestão de risco como a gente está habituado a ver gestão de risco como algo operacional, back-office, lá perdidinho no seu mundo, com um jargão super específico. Não, a gente vê a gestão de risco como uma coisa mais holística, mais estratégica, que participa também a médio e longo prazo no que é a visão de negócio, no que é a criação desses planos de continuidade do negócio. A gente tem visto isso muito acontecer, mas ao mesmo tempo, e eu não sei se isso é uma realidade que você também tem visto, a gente tem visto muito a dificuldade das equipes de compliance de se alinharem, às vezes, com o que é a cultura organizacional, ou seja, o que é a cultura organizacional à volta deles. E se entende que a vertente da proteção de dados e que se entende que
a gestão de risco é algo estratégico, deixou de ser operacional para ser algo estratégico, mas ainda está faltando aquele empurrãozinho das equipes de compliance para conseguirem exercer algum tipo de influência na cultura organizacional. Porque, de fato, né, muitos dos próprios gerentes de risco profissionais que estão aqui no nosso evento de hoje devem entender, né, que a própria gestão de risco reflete o que é a cultura da organização e o que é o comprometimento dos líderes dessa organização para a gestão de risco, né? Então, a gente viu em muitas organizações que, ok, a gente está assumindo que a gestão de risco é uma coisa estratégica e vai fazer parte de tudo aquilo que a gente fizer em termos de posicionamento e tomada de decisão, mas internamente a equipe de compliance ainda é vista como back-office lá perdidinho no seu mundo e não como uma coisa que as outras unidades de negócio da organização devem responder perante ou devem usar a equipe como uma espécie de advisor, não é? Por assim dizer. Sem dúvida. Isso é uma coisa que você também sentiu ao longo desses completamente. Completamente, Maria. Eu concordo perfeitamente contigo e de alguma forma até te posso transmitir e para quem nos está a ouvir aqui há algumas dicas que nós temos verificado que acabam por ser, ou melhor, a ausência destas abordagens acabam por ser um dos grandes problemas para as organizações adotarem o tema da gestão de risco. Como tu referiste muito bem, o tema da gestão de risco não pode ser visto como um tema operacional. Esse é o primeiro erro. Tem que ser claramente visto como um tema estratégico. Portanto, tem que ser um tema que é discutido no board, tem que ser naturalmente planificado numa ótica de top-down, portanto, tem que sair numa ótica de instruções e de políticas corporativas, mas tem que envolver várias áreas. E aqui é um dos pontos essenciais. Muitas vezes, o que é que acontece? O que é que nós temos visto, Maria? Nós temos visto que as organizações, por variedíssimos motivos, ou porque querem cumprir com uma norma e querem ser certificados, ou porque querem, de alguma forma, dar a entender perante os seus stakeholders que cumprem com as boas práticas, tentam uma abordagem risk approach. E ao criarem uma abordagem risk approach, portanto, fazem o seu assessment, identificam os riscos, criam um plano de tratamento de riscos, mas, primeiro ponto, numa ótica de melhoria contínua, ao desenvolverem este tipo de ações, não dão continuidade aos mesmos. E é importante definir um plano de gestão de risco, é importante definir uma abordagem ao risco, mas é importante monitorizar. Portanto, o chamado ciclo DEMIN, Plan, Do, Check, Act, que aliás é um ciclo que é comum em todos os sistemas de gestão e tipicamente em todas as normas ISO, e que deve ser seguido, porque esse ciclo é o garante de que a organização está a olhar para o tema da gestão de risco. Mas, mais do que isso, juntar as áreas, e o tema que referes do compliance é um tema clássico, o compliance estar longe do IT, o IT muitas vezes estar longe do responsável pela informação, porque muitas organizações separam o CEO pelo CTO, pelo CIO, portanto, há aqui umas separações entre o Chief Technology e o Chief Information. Portanto, e esta segregação e a ausência de uma cola no tema da gestão de risco é crucial. Então, para isso, deve ser criado um comitê de gestão de risco. Portanto, os comitês são muito importantes e a criação de um modelo de governo, que tem por base este comitê, é essencial para, primeiro, dar voz aos key stakeholders, e um key stakeholder numa organização, quando falamos em gestão de risco, é essencialmente o responsável por uma área operacional que trata os negócios core, o responsável pela vertente mais estratégica, seja ele um membro da administração ou seja um diretor, e o responsável por uma vertente mais tática, fazendo uma analogia, um program management, portanto, quem esteja a fazer a gestão de todos os projetos dentro da organização. Portanto, as camadas de topo e as middle management que estejam diretamente envolvidas com o risco dentro da organização devem falar. E falar, tipicamente, através do desenvolvimento de um modelo de governo, através da realização de sessões, chamados comitês ou conselhos, como quiserem designar, que possam incluir os principais stakeholders
e que discutam os temas. E on top, ou como base, como quiserem ver o tema, deve existir alguém que seja responsável pela monitorização do risco. Portanto, isto é essencial. Se isto acontecer, tipicamente o tema da gestão de risco morre após ter sido criado, é feito um risk assessment, é feito um plano de gestão de risco, tipicamente é criado um documento de plano de tratamento de riscos e nada mais acontece. Tipicamente são tratados os riscos mais altos ou críticos e acabou. Não há revisão de riscos, não há análise e acompanhamento das situações. Entretanto, a organização é um ecossistema vivo, vai crescendo, vai mudando, vai esticando, vai encolhendo, e o que eram riscos há 6 meses já não são os mesmos. Portanto, isso é algo que tem que ser naturalmente acompanhado. Outro aspecto muito importante, e eu diria que é dos maiores problemas atualmente que nós vemos nas organizações, é o tema da aceitação do risco, ou melhor, do apetite ao risco. O que é que se passa? Quando nós falamos em gestão de risco, by the book, falamos tipicamente em 4 abordagens. Eu, perante o risco que foi identificado, ou aceito o risco, ou vou transferir o risco, ou rejeito o risco, ou mitigo o risco. Tipicamente, as organizações, à partida, querem transferir o risco ou querem rejeitar o risco. Portanto, mitigá-lo ou aceitá-lo é algo que, à partida, é-lhes complicado. Porque, na verdade, ninguém quer aceitar um risco. Mas o problema é esse, é que as organizações têm que perceber que, muitas vezes, aceitar o risco pode ser benéfico. Ou o risco que está associado pode implicar... Impacto positivo, né? Exatamente, pode ser visto como oportunidade, não é? Eu dou-vos um exemplo, outro dia eu falava nisto com um colega meu a título de exemplo. Aliás, ele é que me falava neste exemplo e eu achei este exemplo delicioso, não é? Que é neste momento, e sem querer falar, mas é inevitável, neste momento uma empresa que se tenha dedicado nos últimos 6 meses a produzir máscaras cirúrgicas e que esteja focada só nas máscaras cirúrgicas, se fizer uma análise de risco, vai identificar que neste momento há um grande risco, que é, aparecendo uma vacina, a empresa que se dedica a produzir milhares de máscaras cirúrgicas diariamente, o que é que ela vai fazer? Mas, na verdade, há aqui uma oportunidade, porque ao fim de 6, 7, 8, 9 meses a fazer diariamente 24% de máscaras cirúrgicas, especializa-se nesta matéria. E, eventualmente, pode ter aqui uma oportunidade muito grande, que é começar a produzir para nichos mais pequenos, lotes muito mais diminutos, mas eventualmente em prol, em função do know-how que já adquiriu, poderá eventualmente até com a mesma matéria-prima produzir produtos com uma qualidade acima da média. Portanto, lá está. Esta perspectiva de olhar para o risco não como uma coisa negativa e não pensar, não, aceitar o risco nem pensar. Mitigar o risco, vou ter que gastar dinheiro. Eu quero é rejeitar ou transferir o risco. Isto tipicamente é o que as organizações pensam. E não. Temos que olhar para estas 4 abordagens e não podemos ter medo de, em alguns casos, poder aceitar o risco. E, em outros casos, mitigar o risco. Porque muitas vezes o risco faz parte do nosso negócio. Portanto, ele tem que existir. Exatamente. É um ponto que, principalmente na vertente da proteção de dados, não é, que a gente fala sobre a vertente do DPIA e fazer esse assessment interno e a gente conseguir entender todas as atividades que lidam com dados pessoais, etc e tal, de que, de fato, existem determinadas atividades que fazem algum tipo de operação sobre os dados pessoais que são o core business de uma organização. E você não pode simplesmente dizer, não vou mais recolher esses dados e teu negócio morre, não é? Ou seja, são questões que você tem que pôr na balança. Ok, eu tenho esse negócio tem esses riscos, eu aceito eles porque eu estou trabalhando nesse segmento e é isso que eu quero fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um plano de risco bem montado em que, se acontecer alguma coisa, eu sei como dar a resposta, não é? Maria, sem dúvida. Em 2016, finais de 2016, ainda pouco se falava sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados em Portugal e na Europa. E eu lembro perfeitamente das primeiras conversas que tive com um cliente e parceiro nosso. E na altura ele dizia-me exatamente isso. Ele dizia-me, Miguel, mas eu não vou agora poder tratar dados pessoais. Eu vivo dos dados pessoais. Então e agora? E lembro perfeitamente nas primeiras conversas com alguns clientes que o grande objetivo era desmistificar a ideia. Não, porque você vai continuar a fazer o seu trabalho. Você vai continuar a tratar dados pessoais. Agora, você tem que ter uma abordagem do risk approach
para poder tratar esses dados com a segurança que o regulamento impõe e que a própria organização, enquanto responsável pelo tratamento, tem essa responsabilidade de tratar os dados com a tal confidencialidade, integridade e disponibilidade que os dados pessoais lhe merecem. Porque, de facto, estamos a falar em titulares dos dados que merecem todo o respeito. Portanto, esse é dos primeiros tabus ou primeiros mal-entendidos que nós identificámos aqui em Portugal em finais de 2016, princípios de 2017, quando o mercado começou a mexer para o tema da proteção de dados, mas que, na verdade, ainda hoje, muito menos, naturalmente, mas encontramos às vezes algumas entidades que, com receio, naturalmente, de poderem vir a sofrer na pele as restrições que o regulamento e que as boas práticas preconizam, poderem vir a perder a essência do seu negócio. E, de facto, não. Portanto, perante os riscos, eles devem nos mitigar, aceitar. Transferir, rejeitar, muitas vezes é fechar as portas. E não é isso que se pretende, não é? Pelo contrário. Ok. E aproveitando aqui também, né, fazendo esse paralelismo, a gente tem todos esses desafios para responder, mas também tem algumas tendências de mercado que vêm, de alguma forma, agravar alguns desses desafios, né? A teu ver, Miguel, e tendo em conta que, enfim, muita coisa mudou desde a entrada em vigor do nosso Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu em 2018, agora com a entrada em vigor da LGPD esse ano, ou seja, é uma tendência que veio para ficar, e isso vai, sem dúvida, criar novas tendências a nível da gestão de risco. O que você acha que são as principais tendências para o profissional da área de compliance e para o próprio DPO, né, para o próprio encarregado de proteção de dados, se preparar, que vem aí nos próximos meses ou nos próximos anos? Sim. Bom, outro dia lembro-me de ter lido alguém que escrevia que cada vez mais o CISO deveria acumular as funções do DPO e que o DPO deveria ficar só com os temas legais. Não é essa a abordagem. O que acontece é que cada vez mais as organizações devem perceber que este tema da gestão de risco e o tema do compliance não é um tema que possa viver de forma isolada e que possa ser considerado como um tema do lawyer ou um tema dos sistemas de informação ou um tema do IT. A verdade é que o DPO, cada vez mais, deve ser visto como uma figura que possa acompanhar, que possa auditar, que possa aconselhar, mas que na organização e no ponto de vista da organização deve ser visto como alguém que acompanha, mas que não executa. Isso é muito importante. Mas quem vai realmente executar deve ser um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas deve ser constituído pelo tal responsável pelo compliance, que toma em consideração as boas práticas da organização, as obrigações legais e as obrigações da área de negócio em que a empresa está envolvida. O IT e o TI devem estar muito próximos com esta área do compliance e, naturalmente, a função do CISO deve igualmente estar muito próximo com esta área. O que é que eu quero dizer com isto? Como eu há pouco dizia, cada vez mais as organizações passam a viver num mundo virtual, no ciberespaço, e devem tomar em consideração as ameaças que estão no mundo do ciberespaço. Portanto, o tema da gestão do risco, mais uma vez referido, é um tema que não é único e exclusivo do DPO, nem do CISO, nem de um pouco da gestão de topo. É um tema que deve resultar deste brainstorming, deste comitê que eu falava há pouco. Naturalmente deve ter um owner no que toca à operação, então o risk management, e deve eventualmente esse risk manager poder responder a um CISO e ter um acompanhamento do DPO, porque de alguma forma o DPO deve garantir que tudo é feito para que os dados sejam protegidos. Mas é claramente um trabalho conjunto. E porquê é que eu estou a falar nestes diferentes atores? Estou constantemente a frisar a importância deles interagirem, a importância de existir um conselho formal ou um comitê formal, porque é muito importante que as organizações, e isso começa a acontecer, percebam
que a tecnologia, em alguns aspectos, pode ajudar as organizações. E em que aspectos? Na gestão do risco. E o que é que nós estamos a ver nos últimos tempos? Estamos a perceber que as organizações começaram ou começam a migrar dos famosos Excel para ferramentas. Ferramentas que permitam uma adequada delegação de poderes aos diferentes atores nesta gestão de risco. Porque, bom, a questão é muito simples e todos nós, se pensarmos um pouco no nosso dia-a-dia, conseguimos perceber a diferença muito grande que é trabalhar num fecheiro que esteja na rede ou num fecheiro que esteja partilhado num SharePoint ou num OneDrive. Portanto, trabalhar em cima de uma plataforma que esteja preparada para fazer o controle do documento e, neste caso específico, para fazer a gestão de risco com os diferentes interlocutores envolvidos, é de facto meio caminho andado. Aqui a mensagem que eu queria passar, e de forma muito clara e transparente, é que efetivamente os próximos passos dentro de organizações para 2021 é olharem para o tema da gestão de risco como um tema core, seja a gestão de risco focado nos seus ativos, e os ativos são todos os equipamentos, todas as máquinas, todas as estruturas que de alguma forma suportam e armazenam os dados pessoais, mas também no próprio negócio da organização, na própria informação da organização. Mas como se percebe, são diversos os items que devem ser sujeitos à análise de risco e são diversos os atores. Portanto, é muito complicado uma organização, e quando estamos a falar de uma dimensão média ou grande, e efetuar uma adequada gestão de risco de uma forma ad hoc. Portanto, gestão de risco através de uma metodologia, um método, e método esse que nós preconizamos que cumpra as boas práticas. Portanto, deve ser tipicamente efetuado um assessment, deve ser identificado quais são os riscos que a organização possui, deve ser definido um plano de tratamento de riscos, deve posteriormente ser efetuado um plano de acompanhamento dos riscos e todos esses riscos devem estar mapeados e endereçados aos diferentes atores, tipicamente numa plataforma que possa apoiar a decisão e que possa, acima de tudo, evidenciar o que está a ser feito. O que é que nós estamos a encontrar neste momento? E neste momento, Maria, nos últimos meses, temos efetuado diversas auditorias, que designamos por second party auditories, que são as auditorias que nós efetuamos aos fornecedores dos nossos clientes, ou numa ótica de DPOs ou DPOs as a Service, e tipicamente nessas auditorias, quando solicitamos evidências, que tipo de evidências é que recebemos? Excel, mails, Excel, mails. Portanto, as famosas planilhas de Excel. O que é que acontece? A nível portanto, a informação não está ainda devidamente estruturada, não é? E quando falamos neste tema da gestão de risco, naturalmente ter um Excel é muito melhor do que não ter nada, como é óbvio, mas se pudermos evidenciar perante os nossos stakeholders que a gestão de risco é feita de uma forma metódica, que cumpre determinados passos, que tem determinadas aceitações, que tem alguns owners associados, que tem deadlines associados, bem, enfim, tudo mais, é meio caminho andado para eu poder, perante a minha gestão de topo, demonstrar compromisso e poder cumprir com o que, de alguma forma, foi assumido por essa própria gestão de topo perante os seus principais stakeholders. Isso, você acabou por responder uma das perguntas que eu tinha aqui principais, que era a nível de que ferramentas é que você considera como relevantes para dar resposta a todos esses desafios a nível da gestão de risco e da gestão de risco aplicada à proteção de dados. É um ponto que a gente tem trabalhado muito, aliás, faz parte do announcement que a gente vai fazer daqui a pouco, mas, de fato, o que a gente avaliou com os nossos clientes, com os projetos que a gente acompanhou aqui no Espaço Europeu, é que maioritariamente havia essa divisão clara entre o pessoal que trabalhava na área de risco, o encarregado de proteção de dados e a equipe dele e a diretoria no meio. E depois, obviamente, todas as unidades de negócio e áreas operacionais que iriam executar as medidas que passassem, né, pelo encarregado de proteção de dados a nível do programa para conformidade. E a gente via que o pessoal não falava
entre eles. Então, uma coisa era gerida e validada a nível do encarregado de proteção de dados, mas não havia algum tipo de influência por parte da equipe de compliance, ou vice-versa, não é? E no meio, né, estão os responsáveis dentro das áreas operacionais, marketing, comercial, RH, recebendo todo esse feedback de informação de que ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e sem entender muito, ok, mas eu estou recebendo isso de 2 departamentos distintos dentro da minha organização, como é que eu giro isso, né? Um dos primeiros pontos que a gente montou dentro da nossa ferramenta do RP da conformidade foi exatamente nessa. A gente sempre pensou na equipe do encarregado de proteção de dados como uma equipe multidisciplinar e que parte dessa equipe sempre iria fazer. Sempre ia exercer uma influência a equipe de compliance. Quem já está habituado a fazer a gestão de risco dentro de casa. Então, a ideia da gente, quando a gente montou a ferramenta, foi buscar um pouquinho essa visão de que o pessoal tem que estar sempre em contato, e é um processo de validação que vai exigir validação a vários níveis. Então, a gente, quando foi montar os fluxos de validação dentro do sistema, a gente manda notificação para o encarregado de proteção de dados, mas a equipe de compliance tem parte do processo dentro dela, porque ela vai pegar depois os riscos que foram identificados e implementá-los, ou seja, aplicá-los, né, no que seria uma avaliação de risco como um todo, não é? E depois, as próprias matrizes de risco, nós tivemos muitos clientes fora do segmento financeiro que nunca trabalharam com matrizes de risco a nível de proteção de dados. O de PIA, para eles, era um horror, era um bicho de 7 cabeças, não é? Porque a equipe de compliance estava habituada a ter matrizes de risco já consolidadas, né? Porque a gestão de risco propriamente dita, ela já tem metodologias bastante consolidadas. A grande questão era, ok, eu tenho todas essas metodologias e boas práticas que eu uso para gestão de risco, como é que eu adapto elas para proteção de dados? E durante muito tempo, e agora no Brasil com certeza com a entrada em vigor da LGPD, as organizações brasileiras vão passar pelo mesmo desafio que as nossas europeias passaram, que é nós temos muitas metodologias boas para implementar, mas a nível de proteção de dados, quais delas é que fazem sentido, não é? Que metodologias é que a gente deve seguir? E como adaptá-las à realidade de eu tenho que dar resposta, eu tenho que fazer um de PIA. Sim ou sim? Beleza. Como é que eu faço isso dentro de casa, não é? Eu tenho a gestão de risco montada, mas está montada para outra visão. Como é que eu abarco a proteção de dados aqui dentro, não é? E aí, passando para a pergunta que eu ia te fazer agora, que é a nível de metodologias, ou seja, pegando gestão de risco, já tem, imaginando que a gestão de risco está no seu auge, não é? Obviamente que há sempre espaço para melhorias e novas metodologias entrando, mas imaginando esse cenário, a teu ver, Miguel, que metodologias é que da gestão de risco já estão consolidadas, que podem ser adaptadas e utilizadas para a gestão de risco a nível da proteção de dados, que facilitem esse processo, né? Que é o processo do DPIA. Como é que a gente gera isso dentro de casa? Sim, muito bem. Bom, isso é um tema recorrente e que, naturalmente, nós, numa primeira fase, tivemos que desenhar a nossa metodologia, a nossa abordagem. Na verdade, pouco tempo depois percebemos que esta abordagem, esta metodologia, estava a funcionar muito bem, o feedback estava a ser interessante e, de facto, acreditamos que esta é uma abordagem que funciona. Bom, e esta abordagem tem claramente, esta metodologia de gestão de risco, assenta aqui em duas visões ou em dois caminhos que, apesar de bifurcarem, caminham em paralelo. Bom, basicamente, nós quando olhamos para a metodologia de gestão de risco clássica, baseamos na ISO, sem querer entrar em questões muito técnicas, mas é inevitável, baseamos na ISO 31000, clássica, gestão de risco, e mais em concreto na 27005, gestão de risco para sistemas de informação, Information Technology. Bom, e tipicamente, nós numa fase inicial, até porque havia a questão do DPIA, não é? Que em muitos casos falava-se de PIA, bem, podem ser vistos como coisas diferentes, mas essencialmente o DPIA, em que nós de alguma forma queríamos tentar perceber até que ponto é que a atividade de tratamento representava um risco elevado para o titular dos dados, e então tivemos que, de alguma forma, cozinhar aqui uma abordagem e uma estratégia que tivesse em consideração o tema da gestão de risco e as boas práticas e a metodologia que nós utilizamos, clássica, mas que, por outro lado, tomasse em consideração o regulamento.
e tomasse em consideração também algumas das indicações aqui na Europa do Working Party. Portanto, o Working Party aqui na Europa lançou algumas guidelines que dava nota de algum tipo de tratamentos de dados pessoais que, ao serem efetuados, significariam à partida que a atividade de tratamento em si era elegível para TPIA. Ou seja, era elegível para uma análise mais profunda a várias dimensões. Mas já lá vamos, porque esta questão do TPIA é um tema sempre muito interessante, porque ainda há muita gente que pergunta, mas o que é um TPIA? Já lá vamos. Bom, e nós, tomando em consideração uma exigência, portanto, regulatória e que advinha do Regulamento Geral de Proteção de Dados, tivemos que efetuar aqui um merge e criar uma metodologia que incluísse o melhor dos dois mundos. Pudesse incluir as boas práticas que eram preconizadas pelo Working Party do Grupo 29, agora a VPB, e que também pudesse tomar em consideração, portanto, as indicações do regulamento, através dos considerandos e dos próprios artigos, relativamente à elegibilidade para determinada atividade de tratamento avançado para TPIA. Mas, em paralelo, achámos que era muito interessante, nesta análise às atividades de tratamento de uma organização, utilizar de forma paralela a abordagem clássica de gestão de risco que seria e que é, segundo a nossa metodologia, efetuada no próprio asset, ou seja, no próprio ativo. Bom, esta é uma abordagem muito interessante, porque, como nós sabemos, dentro de uma organização, um ativo pode suportar imensas atividades de tratamento. Portanto, um arquivo físico pode ter imensos dossiês com imensas atividades de tratamento relativas a imensas matérias, ou seja, com diferentes finalidades e com diferentes propósitos. Relativamente ao digital, e também todos nós sabemos que uma base de dados SQL pode conter atividades de tratamento de N áreas do negócio. Bom, e foi um bocadinho esta abordagem, e é esta abordagem que nós utilizamos, que em duas dimensões, efetuar uma análise de risco no que toca à atividade de tratamento em si, tomando em consideração o Working Party, tomando em consideração a legislação nacional, que já existe em Portugal desde o ano passado, a Lei 58 de 2019, e tomando em consideração, portanto, o que o próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados dava nota. Paralelamente a isto, e é mesmo paralelamente a isto, porque durante a nossa fase de Risk Assessment, temos aqui, no fundo, uma equipa que se divide e de forma paralela vai avançando com estas duas abordagens. Paralelamente a isso, percorremos o clássico gestão de risco 31.000, que assenta sobre os ativos. Depois, numa abordagem final, quando olhamos para as atividades de tratamento que tipicamente concluímos que podem ser sujeitas a TPIA, aí fazemos uma nova avaliação de risco e aí tomamos em consideração perante 20 ou 30 ou 40 TPIAs, ou melhor, perante 20 ou 30 atividades de tratamento, isto é importante, elegível para TPIAs, não TPIA, portanto isto é uma coisa também muito diferente. Então, aí sobre essas 40 atividades de tratamento elegível para TPIA, aplicamos novamente uma abordagem Risk Approach e vamos tentar perceber dessas 40 de que forma é que as vamos tratar. Vamos já mitigá-las, ou seja, vamos avançar já para TPIA, vamos rejeitá-las, portanto, vou contratar uma empresa que passa a tratar aqueles dados em vez de ser eu a tratá-los e, de alguma forma, vou tentar ficar protegido através de um contrato e, naturalmente, depois através de todos os processos de elegibilidade que a empresa possa não cumprir com as boas práticas. Vou simplesmente deixar de fazer aquela atividade de negócio e vou rejeitar o risco por completo. Portanto, vou aceitá-lo. É esta abordagem, mais uma vez, do Risk Approach, que eu depois tenho que ter on top das atividades de tratamento elegíveis para TPIA. Portanto, sempre tomando em consideração esta abordagem Risk Approach, nós fazemos-la nas atividades de tratamento e fazemos-la nos ativos que suportam as atividades de tratamento. Ok? Ok.
Ok, então, o pessoal que está aí desse lado já tem uma série de dicas aqui de metodologias que estão sendo implementadas. Ou seja, basicamente é pegar uma visão holística e tentar fazer duas coisas em paralelo, não é? Você tem uma abordagem mais específica ligada à proteção de dados, sem esquecer sempre a visão holística da gestão de risco como um todo, e conseguir adaptar, ter essa flexibilidade de eu vou puxar para cá, eu vou pegar a nível da proteção de dados e vou fazer um funil, e depois vou trazer para fora e ter uma visão mais holística com esse impacto aqui bem avaliado, não é? A questão o que a gente chama, dentro da nossa ferramenta, a gente chama do pré-DPIA, não é? Que é essa fase de avaliação de entender, ok, eu tenho essas várias atividades de tratamento, quais são aquelas que de fato são elegíveis para a gente fazer uma avaliação de impacto mais detalhada e quais são aquelas que vão diretamente para um DPIA, não é? Porque no caso brasileiro, eu acredito que como não é comum, não é? Isso ainda não foi uma coisa comum até agora, até a data, não é? Isso seja ainda um mecanismo que não está automatizado, que não está entendido, muito bem entendido na cabeça das pessoas, mas de fato a gente conseguir automatizar e puxar para cá e puxar para lá, talvez consiga também agilizar e tornar a metodologia mas também adaptada ao que são os próprios procedimentos de gestão de risco daquela organização, né? Eu acho que também tem um ponto que é a onerosidade do próprio risco. Entidades que por norma, trabalham com gestão de risco já tem isso mais ou menos olhado, e isso é mais uma etapa, não é? É mais uma coisa para avaliar. Aquelas entidades que estão dando os primeiros passos, cuidado, não tentem complicar, facilitem, não é? Prioritizem, entendam dentro de casa. Eu acho que a própria gestão de risco para essas entidades é tão importante exatamente para isso, para prioritizar. Eu, como gestor de risco, eu vou entender o que dentro de casa, para mim, é crucial montar em termos de ferramentas, metodologias, processos, capacitação, o que for, e o que é recomendável, não é? Uma oportunidade de melhoria, mas que a gente não precisa de fazer já, a gente pode deixar para o ano que vem, fazendo as coisas com mais calma. Não é? Então, esse sem dúvida foi um ponto muito discutido com algumas entidades que a gente abordou no Brasil. Claro que agora a corrida para estar em conformidade com a LGPD virou tema, não é? E temos tido muitas pessoas perguntando, mas como é que eu consigo em um mês estar em conformidade com a lei? E a gente passa sempre aquela ideia de não pensem que existem fórmulas milagrosas para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um processo contínuo, de melhoria contínua dentro de casa, e é cíclico e tem que estar sempre sendo revisto, não é fazer uma vez e está pronto, não. Tem que voltar sempre atrás, voltar a fazer. O tal ciclo PDCA que você estava falando tem que ser constantemente aplicado e reaplicado, né? Miguel, aqui para a gente terminar as nossas questões oficiais antes de eu fazer um announcement, tendo em conta todas as ferramentas e todas as metodologias que você mencionou, e aqui talvez seja uma pergunta para puxar a brasa para a nossa sardinha, não é? Por que a QuidJS, não é? Por que parceria com a gente? A gente já está em contato desde o ano passado, já temos feito alguns projetos conjuntos e agora temos aí esse announcement super interessante. O que na tua visão, a nível de tecnologia, faz pela diferença? Sim, há uma coisa muito importante quando falamos em softwares que possam facilitar a vida de um gabinete ou de um grupo de trabalho que esteja associado a estes temas de boas práticas ou de legislação. Tipicamente, estes temas são temas que implicam a existência de evidências, de documentação, implicam a existência de workflows e implicam, acima de tudo, a existência de método. Bom, e relativamente a estes aspectos que eu acabei de referir, a QuidJS tem um histórico muito grande no que toca à gestão documental, no que toca à experiência de workflows, e portanto que este vosso know-how e esta vossa experiência no mercado, que de facto é reconhecido por todos, é claramente um indicador, e seria e foi desde sempre um indicador de que a QuidJS era o parceiro certo para nós na prática podermos materializar numa ferramenta
aquilo que está nas nossas cabeças, está na nossa documentação, está nos nossos Excels e, naturalmente, fruto não só desse vosso histórico, como, naturalmente, é inegável, da boa relação e do sucesso dos projetos que já fizemos em conjunto, que foi muito fácil chegarmos a este entendimento, não é? Juntámos aqui um bocadinho o melhor dos dois mundos e acabámos por fazer uma coisa que eu também sou suspeito, mas acho que é muito interessante e que vem de facto, na minha perspectiva, colmatar aqui no mercado uma deficiência na minha perspectiva. Que bom. Isso para nós é sempre bastante positivo, a gente ter esse feedback. De fato, do nosso lado, a visão que a gente tem da Axians é que as metodologias que vocês usam e os processos que vocês implementam, sem dúvida, com base em excelentes, boas práticas que a gente tem a replicar pelo mundo inteiro, é o que a gente quis sempre embeber dentro da ferramenta, a nossa lógica das nossas soluções é que sejam soluções que tenham embebidas uma base de conhecimento, que não seja só uma casquinha, que vá mesmo a fundo no que é a dor do pessoal do outro lado, principalmente das equipes operacionais, como você falou, que é quem vai estar usando a ferramenta acima de tudo. Obviamente que é importante que dessas ferramentas saiam reportes, saiam indicadores para a direção, né, para a liderança da organização, mas acima de tudo é também pensar que está pondo a mão na massa no dia a dia, ter um pouquinho mais de menos dores de cabeça para gerir, deixar em parte alguns pontos serem automatizados e também ter uma base de conhecimento, e isso principalmente para aquelas empresas, aquelas entidades que estão aqui hoje presentes, que estão dando os primeiros passos a nível da proteção de dados, terem uma base de conhecimento para trabalhar, né? E que traga boas práticas e que traga metodologias que, se forem implementadas aqui, que a gente já viu aqui coisas que correram bem, coisas que não deram certo e que não vale a pena replicar, e é um pouquinho por aí. E aproveitando aqui também, para a gente encerrar a nossa sessão, fazer oficialmente um announcement, como eu já tinha dito desde o início do nosso evento, que de fato aqui a gente tem uma parceria estratégica entre nós, e a gente reconhece na Axians, como vocês viram, uma expertise significativa, com uma série de metodologias e procedimentos que nós consideramos como as melhores práticas no mercado nesse momento. E aí a gente então lançou um desafio conjunto, que era montarmos uma ferramenta integrada de gestão de risco que tivesse a vertente holística e todas as boas práticas consolidadas a nível de gestão de risco, mas que fosse puxar e adaptar essas metodologias para a vertente da proteção de dados, né? E que essa ferramenta conseguisse dar resposta a esses dois níveis. Então, nós, nesse momento, estamos oficialmente lançando um novo produto para o mercado. Ele ainda é um protótipo, mas esperemos que até o final do mês a gente já tenha uma solução 100% consolidada. É uma solução integrada de gestão de risco, que vem beber todas essas boas práticas e metodologias da Axians dentro de uma ferramenta agregado. E também vai estar integrada diretamente com aqueles nossos clientes que já trabalham com o RP da conformidade da QuickGS, com a gestão de proteção de dados da QuickGS. Vem também agregar a parte de gestão de risco da nossa ferramenta. Então, a gente conseguir ter o feedback a nível de avaliação de impacto para dentro da ferramenta de gestão de risco. A solução tem uma estrutura de impactos, pensando aqui os dois níveis, como o Miguel estava falando, não só pensar nos danos e nas ameaças, também pensar nos benefícios, não é? Nos impactos positivos que algumas atividades podem trazer. E depois também a gente embebe aqui uma série de metodologias e ISOs que o Miguel mencionou dentro da ferramenta, ou seja, já são pontos que a gente já tem aqui embebido como base de conhecimento. E a ferramenta também vai ter uma visão de gestão de risco com base na caracterização de todos os ativos da organização, de uma maneira bastante detalhada, que esse é um ponto extremamente importante para quem já está também habituado a trabalhar com a vertente de gestão de risco. Então, ele vai buscar exemplos práticos, por exemplo, ele vai buscar as avaliações de impacto, que estão no RP da conformidade, para ter uma visão global da vertente de gestão de risco, e ao mesmo tempo, ao contrário, vai, com base em toda a informação que for montada e em todos os planos de mitigação que forem montados na vertente de gestão de risco, buscar medidas automáticas de mitigação que podem ser implementadas em determinado tipo de resultado de DPIA, por exemplo. Né? Isso ser feito, ou seja, as entidades terem uma base de trabalho, por assim dizer, de atividades que podem implementar mediante o tipo de risco que possam ter e mediante o tipo de atividade que possam
que possam trabalhar. E depois temos essas funções de GPA para GPA, né, que a gente inseriu no nosso GPD, que vão determinar também que tipo de programa, que controles específicos devem ser implementados e também que prioridades devem ser feitas a nível interno. Mas, sem dúvida, é uma ferramenta que vai abarcar aqui todas essas vertentes, também pensando naquele ponto que a gente discutiu há pouco, que é pensar na gestão de risco com uma vertente holística, e temos vários atores dentro da gestão de risco que devem participar nesse processo e ter alguma voz durante o processo de validação, seja a nível de implementação de controles, seja a nível de identificação de fatores de risco e por aí vai, e pensar nisso numa vertente estratégica. Então, a ferramenta vai ter um pouquinho da expertise da QGIS a nível de desenvolvimento de software e na parte específica a nível de processos de validação e toda a visão que a gente tem a nível de gestão de processos de negócio, que foi a base da criação do nosso sistema de gestão da proteção de dados, né? É a gestão dos processos de negócio. E vai buscar aqui depois, para o outro lado, toda essa expertise que o Miguel partilhou com a gente hoje, que vai estar embebida dentro dessa ferramenta e vai, sem dúvida, ser uma mais-valia para quem está dando os primeiros passos, principalmente para aqueles que não são propriamente especialistas a nível da proteção de dados, mas que já trabalham na vertente de risco há muitos anos e que vão entender como é que essa vertente pode ser aplicada, pode ser adaptada para a vertente da proteção de dados um pouquinho mais pormenorizadamente. Então, eu aconselho a todos os nossos participantes de ficarem atentos às nossas próximas edições do Quid Talks, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai estar fazendo a divulgação oficial e a demonstração oficial dessa ferramenta aqui nesse canal. E também as nossas próximas edições, a gente no início, antes da nossa live, a gente estava aqui conversando e já identificamos mais uma série de tópicos para a gente discutir com o Miguel e que, sem dúvida, a gente vai estar trazendo o Miguel de novo para conversar. Por isso, mais uma vez, Miguel, agradecer todos os inputs que foram partilhados hoje. Sem dúvida, foi um tópico bastante interessante para a gente conversar. A gente podia passar aqui uma tarde inteira. Completamente, passávamos aqui o dia inteiro, sem dúvida. Discutindo todos esses pontos. Não seria um café, já seria uma reunião oficial, por assim dizer, um grupo de trabalho. Mas agradecer, sem dúvida, o trabalho de vocês tem sido reconhecido aqui a nível europeu e, sem dúvida, vai dar resposta a muitos desafios também das nossas empresas aí no mercado brasileiro. Mais uma vez, agradecer a todo mundo. Miguel, um prazer sempre conversar com você. E até o nosso próximo evento. Obrigado a todos.